sexual, psicológica, a negligência, a agressão física, a agressão verbal, né? E essa é uma definição do SUS. E a violência para com criança e adolescente consiste em questões que englobam humilhação, declaração de falta de interesse por aquela criança, culpa, crítica, falta de elogio, desencorajamento, a agressão verbal, insulto, brincadeiras hostis, indução à criança, né, descrer dela mesma, a baixa estima, o desmerecimento, se recusar a dar afeto, dar muita responsabilidade à criança fora da idade para que ela cumpra, tudo isso é violência contra a criança, né? E aí vamos adentrar no teor, né, da nossa oficina hoje, o que está por trás, que é como a leitura infantil pode ajudar na prevenção do abuso sexual de crianças. A literatura em geral é muito importante, vocês sabem disso, né? Estou falando com mediadores, mediadoras, se não pessoas que são admiradoras, né? Se não estavam de alguma forma ligadas à biblioteca, e contribui, né, para o desenvolvimento emocional e intelectual de criança e adolescente. Isso, claro, independente de ser esse livro com a abordagem que eu vou trazer, mas a literatura em si, ela tem esse poder, né? Os livros que abordam sexualidade de forma educativa, é disso que a gente está falando hoje, né? Tem vários livros que abordam a sexualidade, desenho aborda, como Diana trouxe para a gente, né? Que viu um desenho que, na verdade, estava ali por trás um outro objetivo, mas aqui nós estamos fazendo o recorte da sexualidade de forma educativa e lúdica, né? Então, esses livros podem ser uma grande ferramenta de empoderamento de meninas e meninos sobre o seu próprio corpo, né? Educação sexual. A leitura infantil pode ensinar desde cedo questões como diferença entre o corpo das meninas, meninos e adultos, integridade corporal, intimidade e consentimento, sentimentos e tipos de toque de carinho e abusivo. Então, é muito importante que as crianças consigam identificar o que é um toque de carinho, o que é um toque de abuso, né? O que é privado, quais as partes do seu corpo são privadas, né? As histórias podem ter duas funções principais, aquela que é o deleite pela leitura, né? Que é aquele que tem a função de provocar as emoções, o encantamento, né? E tem as histórias com um cunho mais pedagógico, que serve como instrumento para promover a aquisição de novas habilidades. E a diferença está, gente, em quem conta e como conta. Porque alguém pode pegar qualquer um desses livros que tem uma abordagem pedagógica, né, que fala dessa intencionalidade mesmo, da sexualidade de forma lúdica, mas a pessoa não se apropriou daquilo e conta uma história por contar, né? Não aproveita os elementos, não aproveita as conexões, não permite a reflexão. Então, a grande diferença é essa. Para se cumprir o objetivo pedagógico, é quem está contando, né, saber não só como contar as técnicas da contação, mas também compreender que aquilo dali, aquele livro, aquela história naquele momento, tem uma função de educar, tá? O desafio, então, é que as histórias possam apresentar às crianças a realidade que a cerca, mas sem perder a ludicidade e se afastar da arte, né? A gente não quer, por exemplo, eu jamais indico que vocês peguem um documentário, Um Crime Entre Nós, e passem numa sessão da biblioteca para criança, né? Então, não tem essa função. Ali tem função de falar com pessoas adultas, engajar as pessoas para a luta, né? Mostrar que é possível passar por isso, mas dar a volta por cima, quando traz a palavra da vítima, a vítima adulta, né? Traz pessoas do cotidiano da televisão, traz um médico, traz o apresentador, não é para criança. Então, a gente precisa também ter essa clareza, né? Não pode perder a ludicidade, nem se afastar da arte, que é o que encanta os olhos da criança. A literatura ela pode ser uma ferramenta para inspirar, encorajar, informar e potencialmente mudar a vida das pessoas, né? Ela pode auxiliar as crianças a se tornarem mais conscientes da realidade que cerca,
principalmente quando essas crianças vivem situações difíceis, que pode ser a violência sexual ou qualquer uma daquelas outras violências e outras que existem, né? Como alienação parental, por exemplo, tortura, né? E outros tipos de violência. O enredo de uma história pode proporcionar um aprendizado para a criança pelos conflitos dos personagens, suas angústias, alegrias, auxiliando a encontrar soluções para suas dificuldades e desafios, ou apenas diverti-las. Os livros com os conteúdos preventivos, que são esses que nós vamos falar, né, permitem que as crianças explorem e partilhem experiências, auxiliando-as a ampliar seu entendimento sobre a complexidade da vida e do mundo, impedindo-as de chegar à realidade sob novas perspectivas e impelindo-as, né, impedindo não, levando a enxergar a realidade sob novas perspectivas e circunstâncias. Ao apresentar conteúdos que incentivam a reflexão e a aprendizagem sobre o problema da vida cotidiana, as histórias trazem informações importantes para que as crianças possam reconhecer cenários potencialmente prejudiciais ou ainda identificar sua própria vitimização. E, principalmente, é necessário que o livro, a história, a leitura consiga dizer à criança que ela pode procurar ajuda, né? Que existe ajuda, que existe luz no fim do túnel. Não é só apontar o problema, apontar a realidade e a criança falar, ai, meu Deus, eu passo por isso, né? Mas, ai, meu Deus, eu passo por isso. E agora, o que eu vou fazer? Então, tem que trazer no enredo isso também, né? Como que a criança pede ajuda? E aí, por meio dessa leitura, a criança tem a oportunidade de perceber que não é a única no mundo que sofre as dificuldades. Então, tem esse papel também. Mostrar, olha, não é só você que vive isso. Isso também já aconteceu, isso acontece. Né? Ou seja, descobre que há outras crianças que também enfrentam situações difíceis e semelhantes à dela. Né? E aí chegamos à definição da LIAP, que é a expressão que Sheila trouxe para o Brasil, que são livros infantis de abordagem preventiva. Os livros apresentam várias classificações, dentre elas aqueles cujos enredos refletem normas vigentes, papéis sociais, papéis de gênero. Vamos falar nesse instante sobre papéis de gênero, né? Rapidamente vou mostrar um instrumento que vocês podem usar, abordando temas como violência, abuso de substâncias, dentre outros. Esses livros são classificados como pedagógicos, pois são utilizados como instrumento útil ao aprendizado de comportamentos relevantes. Entretanto, essa classificação não contempla todo o potencial desses livros. Dessa forma, a sigla LIAP, Livros Infantis de Abordagem Preventiva, foi criada para classificar livros que proporcionam às crianças representações da vida cotidiana, sendo especialmente úteis para o ensino sobre situações específicas e abordagem de temas tabus e difíceis, dentre eles sexualidade, gênero, né, violência. Então, são temas tabus, são temas difíceis. Então, os LIAPs, eles chegam para cumprir esse papel. É importante lembrar que esse tipo de livro ainda não é amplamente divulgado. Talvez vocês sejam pouquíssimas pessoas no Brasil que conseguem entender e ter um contato com esse tipo de abordagem, esse tipo de classificação de livro, tá, gente? Como eu falei, não é um conceito tão conhecido. Então, sintam-se todas e todos privilegiados. Pois, geralmente, os pais irresponsáveis têm receio de incentivar esse tipo de leitura para a criança, né? Por todos os motivos que já falamos aqui. Por medo de que percam a inocência. Então, essa ideia que a educação sexual ensina sexo, né, e os pais não querem ouvir falar disso, ou que ainda se sintam incentivadas e curiosas a respeito de determinados temas relacionados a sexo, desenvolvimento sexual, abuso de drogas, né? Contudo, uma das dificuldades apresentadas por crianças vitimizadas sexualmente é o fato de que não conseguem discriminar as manifestações afetivas,
Então, quando a criança ela cresce sendo abusada, ela não consegue mais diferenciar o que é abuso, o que é carinho, o que está passando do limite. Ela acaba compreendendo, entendendo que tudo é permitido com o corpo dela. Principalmente se quem fez isso com ela foi pai, mãe, alguém muito ligado, um adulto de referência. Sabe aquilo que a gente fica repetindo de novo, né? Dizendo, obedeça os adultos, você tem que obedecer seu tio, você tem que obedecer. Claro que a gente vai ensinar o mínimo de educação e respeito, né? Mas não dizer que a criança tem que fazer tudo que o adulto manda. Que adulto é esse, né? Então, quando a criança ela é abusada por alguém de extrema confiança, ela acha que a partir dali tudo é normal. Se o pai dela fez, né? Pegou, tocou. Então, como o pai é uma referência, qualquer outro homem, seja vizinho, seja primo, seja desconhecido, vai pegar e tocar nela, ela vai achar que aquilo é um toque permitido. Se o pai dela fez, vocês conseguem entender essa sutileza? Elas não percebem a diferença entre que é um ato agressivo ou um ato cooperativo e não sabem agir de forma adequada quando isso acontece. Portanto, aprender a identificar risco deve ser um dos objetivos principais dos LIAPs, que são todos os nossos livros que vamos ver nas próximas oficinas. E muitos outros, viu, gente? Eu fiz esse recorte, mas existem muitos outros que depois, ao final de nossas oficinas, eu posso compartilhar a lista inteira com vocês, né? Então, aí a resposta, viu, Diana, sobre como que a gente diz se um livro que aborda a questão da sexualidade, ele é um livro que se adequa nessa categoria de abordagem de proteção, se ele é pedagogicamente recomendado para a questão da prevenção. Então, foram usados 9 critérios para estabelecer, sim, esse livro, ele tem abordagem preventiva, ele tem uma abordagem pedagógica, educativa. E dentre esses critérios vem, nesse enredo desse livro, nunca pode se culpar a vítima, né? Ser cuidadoso e indicar que o ofensor, abusador, tanto pode ser um conhecido da vítima, e principalmente isso, ao invés de um estranho, né? Então, nunca assim, tá? Quando um livro ele vem abordando isso, mas assim, porque chegou um cara desconhecido, de longe, apareceu do nada. Não, porque isso não é o que acontece no dia a dia. Vocês já viram, já provaram que, infelizmente, os números dizem isso. É alguém conhecido e de confiança da vítima, né? É necessário, além disso, que esse livro faça refletir sobre o fato de que as pessoas, né, os ofensores, abusadores, não têm estereótipo, podendo ser de qualquer etnia, classe social ou gênero, né? O livro ele não pode dizer que cuidado com os homens negros que moram em tal lugar, né? Ou cuidado porque todo padrasto é abusador, né? Não se pode trazer um estereótipo, não se pode afirmar. Se o livro ele chega afirmando que tudo é daquele jeito, ele não está nessa classificação. Refletir sobre o fato que... Não, isso já foi. Procurar diferenciar estupro de outros abusos sexuais, diferenciando ainda carícias abusivas de toques afetuosos, né? Quando a gente for fazer essa abordagem, falar sobre isso, a gente não pode ficar chamando tudo de estupro. Por quê? Se a menina ou menino ele for beijado à força, ele não vai achar que isso é um abuso sexual, porque não foi estupro, não houve a conjunção carnal. Então, quando a gente chama todo mundo de estuprador, ou diz que tudo, a violência sexual é o estupro, a gente quer dizer que passar a mão não é, né? Que olhar a criança se trocar não é, que tirar foto dela, filmar não é, né? Que alisar, fazer carícias, se masturbar na frente da criança. Quando a gente fala que é o estupro, a gente está tirando essa classificação dos outros tipos de abuso, né? Então, tem que ter cuidado. É necessário diferenciar as carícias abusivas de toques afetuosos, evitar soluções simples. O livro não pode vir simplista,
né, que não são úteis ou realistas, de dizer, chegou um super-herói e salvou a criança. A criança pediu, aí veio a fada, tipo a fada do dente, o coelhinho da Páscoa, não sei quemzinho, né? Muito fantasioso nesse sentido, de que vai chegar alguém, vai resolver, né? Que foi uma fórmula mágica, ou é só a criança rezar que pronto, vai acabar os abusos. Estou dando exemplos, viu? Mas pode, assim, não pode ter essa solução simples. A gente precisa dizer qual é o caminho realmente para se cessar a violência, né? Pois não existem finais felizes sem esforço. O livro deve incluir informações para ajudar os leitores a reconhecer se os mesmos são vítimas de abuso. Deve também ensinar a criança a diferenciar entre os segredos, que são potencialmente ameaçadores para a sua segurança, e surpresas para agradar alguém, né? Então, o que é segredo? A gente pode guardar segredo de quem? Você está guardando segredo para agradar quem? Né? Então, é necessário sutilmente estar trazendo isso, que existem coisas que não podem ser segredos, né? E sugerir formas alternativas de obtenção de ajuda. Então, o livro, para ter essa característica, ele precisa trazer formas de ajuda e evitar cenas gráficas de abuso e violência em si. Pode até parecer, fazer de conta, inferir. A gente olha a imagem e vai inferir. Mas se você passar e ver lá, pegando a criança à força, realmente o ato da conjunção carnal, alisando, beijando, e não precisa ter esse tipo de figura, né? De pessoas nuas, para a gente falar sobre isso, vai mostrar o possível abusador nu, né, com uma ereção, nada disso, não precisa, né? Então, se o livro ele tem esses 9 critérios estabelecidos, pronto, ele é um LIAP. Se não tem, não é, tá? E aí, nós vamos adentrar em cada oficina com os livros que hoje já existe, que são voltados para isso, né? Para o conceito de autoproteção. Ainda existem 4 outros critérios para contribuir na análise dos LIAPs, que são: 1, apresentar modelos positivos; 2, desmistificar o sexo e contribuir para atitudes saudáveis em relação à sua sexualidade e o seu corpo; 3, ensinar o pensamento crítico e habilidade de tomada de decisão; e 4, apresentar personagens com que os leitores possam se identificar. Podem ser personagens reais, engraçado falar personagem real, né? Personagem que seja criança, menino, menina, pai, mãe, ou personagens como os que nós vamos ver, Tartaninha e Não Me Toca Seu Boboca, eles trazem animais, né? Eles trazem possibilidades da criança se identificar com a tartaruga, com o coelho, né? Com a coelha, e por aí vai. Mas pode ser crianças reais? Pode também, né? Não tem problema nenhum. E aí, esses livros, eles trazem esses que são classificados e que nós vamos trabalhar nas nossas próximas oficinas, essa abordagem. E vocês já têm aí, Pipi e Fifi. Nós vamos ver na nossa primeira oficina, Não Me Toca Seu Boboca, na nossa segunda, estou falando primeira, segunda de livro, viu, gente? Porque a de quinta e a de hoje tem esse objetivo conceitual, né? Esse objetivo de entender como se deu todo o processo, por que se deu as estatísticas, diferenciar as violências. Então, a nossa segunda oficina, né, mediada com o livro, vai ser Não Me Toca Seu Boboca. Esse não está na nossa lista, mas eu vou falar deles para você, sem mais segredo. Juju, uma menina muito corajosa. Então, esse, por exemplo, não é animal, né? Não é um outro personagem, é uma menina mesmo. O livro conta a história de uma menina chamada Juju, que é muito alegre e repentinamente passa a ficar triste e retraída por guardar um segredo.
O objetivo da história é ajudar os adultos no diálogo com crianças pequenas sobre a violência sexual, ensinando-as a reconhecer uma situação de violência e como agir nessa situação. Esse livro ele não foi escrito para criança, esse livro é para o pai, a mãe, avô, avó, tio, tia, que queira abordar isso com a criança. E a gente já pode usar nas oficinas com família, que eu sei que vocês querem fazer, né, Paty? Já anota aí, tem uma série de livros especiais para adultos também dentro dessa classificação, tá? E vamos falar do Segredo de Tartanina, que é escrito também por Sheila Maria Prado, que foi quem criou, quem trouxe, né, essa classificação para o Brasil. Então, não vou falar muito dele, porque vamos abordá-lo na nossa última oficina, utilizando a mediação de livros. E aí, eu queria, antes da gente continuar, vamos precisar dar o nosso intervalinho, o pipi break, né? Antes do pipi break, assim, acho que tem perguntas aqui, não tem? Muito interessante. Paty, Dani, ótimo. Vamos lá, vou compartilhar aqui de novo minha tela com vocês. Diana, vamos lá então. Deixa eu só botar rapidinho que ficou faltando um livro aqui. Eu queria indicar esse também, A Mão Boa e a Mão Boba, bem bacana também, aborda com uma linguagem simples e educativa a diferença entre os toques amigos e os toques abusivos. Escrito por Renata Henrich, ilustrado por Érica Iane, o livro visa trabalhar com crianças, pais, escolas, a prevenção do abuso sexual contra criança e adolescente. Esse tanto serve para as crianças, como também pode ser para pais e familiares. Para a nossa oficina, que eu já estou querendo, né? Uma oficina com as famílias. E aí, nisso, da mão boba, da mão boa, de onde toca, onde não toca, eu trouxe aqui... Eita, cadê, gente, minha imagem? Espera. Deixa eu interromper aqui, porque quando está fora, aparece. Oh, meu Deus, tá vendo que não é possível. O que foi que aconteceu com a minha imagem? Peraí, que deu tilt aqui, viu, gente? Não. Que estranho. Deixa eu ir de novo aqui. Vou compartilhar mais uma vez. Agora, vejam se vocês conseguem... Estão vendo aqui o semáforo do toque? Não é na tela grande, não. É aqui no cantinho. Sim. Pronto. Quando eu vou e coloco, não aparece na tela grande. Aí eu vou precisar que vocês olhem aqui, mas eu posso procurar uma imagem aqui para achar, para mostrar grande para vocês, que eu não sei porque está no slide, mas na hora... Sara, Oi? Quem quiser, só tocar na tela, dá o zoom, que aí consegue ver maior. Aqui? Eu toquei na tela do meu e deu zoom. Ah, que bom. De toda forma,
Eu vou mostrar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Estão lá no slide ainda, né? Ou não? Estou vendo imagens. Para mim, a apresentação parou. Tá. Acho que vocês vão conseguir. E agora? Estão vendo vários semáforos do toque? Sim. Sim. Pronto. Essa imagem que está lá e que eu ia estar mostrando a vocês como uma possibilidade didática de explicar à criança onde ela pode e onde ela não pode ser tocada, baseada em algo que ela observa no dia a dia, né? Então, tem várias opções, né? Aí tem legenda, tá vendo? Pode tocar nos pontos verdes, não pode tocar nos pontos vermelhos, e atenção aos toques amarelos, né? E aí, tanto tem gente que utiliza de diversas formas, proibido, atenção e pode ou não pode, aqui propondo que vocês mesmos escolham cores, não necessariamente precisa, né? Mas o que você acordar com a sua turma, pode, atenção, proibido. Quando você vê, tem alguns que trazem de um jeito, outros trazem do outro, mas o importante é ir construindo isso com a criança. E aí, vai fazendo esses acordos, né? Além, e para complementar o semáforo, temos a possibilidade de trabalhar, não sei se vocês já conhecem, com a luva pedagógica. Já ouviram falar? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou compartilhar um videozinho da luva pedagógica. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é que pode ajudar. Titia, vovó, professora ou irmão, um deles terão a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo. Que são aqueles que nascem com órgãos sexuais e ou reprodutivos diferentes do que se espera para o sexo masculino ou feminino, pois eles possuem aspectos de ambos os sexos. Já a orientação sexual diz respeito ao interesse afetivo, amoroso e sexual de uma pessoa em relação às outras pessoas. Os heterossexuais sentem atração por pessoas do sexo oposto. Os homossexuais sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Os bissexuais sentem atração por pessoas de ambos os sexos. Os pansexuais têm uma atração sexual ou afetiva independente de gênero ou sexo. E os assexuais não sentem atração por nenhum gênero. Mas ainda não há um consenso de que a assexualidade é uma orientação. Ela ainda está em construção. A identidade de gênero se refere às características psicológicas e sociais de um indivíduo. São os sentimentos e as percepções pessoais em relação ao seu gênero. Diz respeito a como a pessoa se vê. Os cisgêneros se identificam como o gênero que lhe foi dado ao nascer. Já os transexuais ou transgêneros identificam-se com um gênero diferente do determinado no nascimento. Muitos têm a sensação de terem nascido no corpo errado. Quando o assunto é sexualidade, são inúmeras as possibilidades. Cabe a nós entendê-las e respeitá-las. Conseguiram ouvir, né? Sim. 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 Ótimo.
Então, vou voltar lá para a gente encerrar, tá? Como eu falei... Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Eu tirei, não foi? Como eu falei, gente, cada coisa dessa é uma oficina em si, né? Cada coisa... Não estou falando em relação às questões de gênero e sexualidade, não. Estou falando que cada janela que a gente abre aqui daria uma oficina em si, né? Então, mas eu queria dizer que hoje o que eu quis trazer para vocês era isso, e a minha pergunta final é: como eu saio hoje? Quem quer falar, pode levantar a mão e ligar seu microfone e falar. Deixa eu te deixar assim para que eu possa ver o chat, tá? Então, como eu saio hoje? Já tem uma mãozinha aqui? Quem vai ser o primeiro ou a primeira? Não precisa todo mundo falar, tá? Mas quem quiser, temos 4 minutos. Cadê vocês? Acho que Diana levantou a mão, mas não ligou o áudio. Vai, Di. Como eu saio hoje? Bem, saio assim, muito esperançosa de que novas realidades sejam mudadas, de que novas vozes sejam escutadas, de que tudo é possível quando eu, junto com um grupo, quando eu não fico à mercê de opiniões, no sentido de que o que vão pensar de mim? Vão me titular como uma pessoa encrenqueira, vão me titular como uma pessoa que se mete muito na vida dos outros, vão me titular... Não, eu sou uma cidadã que me incomodo com o comodismo de tantos, que me incomodo com a dor sentida por mim e por milhares de crianças, que eu, com a minha voz, também posso salvar muitas outras vidas que se tornem algo assim impossível de ser acessado, porque uma vida perdida, uma ferida criada e coberta por apenas um cascão, que é as palavras doces, vai passar, vai mudar. Não, você tem que honrar pai e mãe, você tem que ver o outro lado. Não existe, você tem que ver o seu lado, ver suas necessidades. E hoje eu posso bater no peito e dizer: existe voz, existe vez, existe momento, e o momento é agora. Muito obrigada, Di, por sua participação e contribuição. Quem mais? Como sai hoje? Oi? Daniele. Fala, Dani. Dani. Oi, gosto muito do encontro, a conferência de alguns temas, como abordar, como trabalhar com as crianças, essa questão da sexualidade, como trabalhar com elas, para que elas possam se proteger, né, também contra esses abusos, e também como eu posso fazer a minha parte para que diminua esse índice. Tem uma criança aqui de abuso. Gostei muito, está sendo muito proveitoso para mim. Principalmente que eu tenho contato com criança. Eu tenho contato com criança, trabalho com criança, então está sendo muito proveitoso. Estou aprendendo mesmo coisas novas, coisas que eu não sabia. Principalmente a questão da educação sexual. Maravilha, estudem Gostei mais. muito. Assim, o que eu trouxe hoje é só um pouquinho o início. Não tem a pretensão de encerrar a discussão, muito pelo contrário, é para instigar vocês para buscar mais, tá? Tem mais alguém na fila para falar? Eu ia falar isso agora. A cada término de formação, eu consigo me dar uma vontade de conversar
mais sobre o assunto. Aí eu começo a puxar assunto com minhas colegas e começo a falar sobre o que eu aprendi. Aí elas ficam, menina, eu não sabia disso. Eu disse, pois é, menina, eu descobri outra coisa. Aí a gente começa a conversar sobre o que eu aprendi. Aí eu creio que a partir dela, outras pessoas também já vão saber. Porque ela pode conversar com outras pessoas também, né? Aí eu saio sempre carregada de informações e aí eu desenvolvo minha reflexão conversando com outras pessoas que também não sabiam. Aí eu passo a disseminar a informação. Maravilha. Muito obrigada por sua participação. Então, vamos fazer nossa... Tem mais alguém que gostaria de falar? Vamos ligar a câmera para fazer nossa foto, que não fizemos hoje. Pati, Vera, quem está aí, todos os participantes também. Vocês acreditam que após essa oficina de hoje, a gente já consegue entrar na mediação dos livros, ou vocês acham que falta trazer alguma coisa? Ou já pode moer a cana? Moer a cana é o fazer, né? Podemos? Ou vocês acham, tem alguma coisa que vocês querem aprofundar? Vocês querem, no próximo, iniciar falando sobre algo que restou dúvida? Sempre dizendo isso, né? Aqui é instigar para vocês irem pesquisar. Jamais uma oficina, né, de 3 horas, ainda com intervalo, a gente consegue vencer, até porque nós estamos falando de coisas que não são conceitos imutáveis, né? Então, a gente está falando mesmo de vida, né, de vida real, então, longe de querer ser a verdade absoluta, né? Então, fiquem à vontade para sugerir algo aí que a gente precise aprofundar antes. Eu acho dos 3 encontros. Eu estou gostando do caminho que está seguindo. Agora, eu acho, assim, como você falou, né, que é algo construído juntos. Se depois desse encontro de hoje, né, outras pessoas achar também que, poxa, a Sara podia trazer tal coisa, aí joga lá no grupo, se você vê que tem como você trazer, aí você traz, porque muitas pessoas que estão aqui tinham muita necessidade de participar dessa formação. E aí é legal também ela dizer se estão sendo contempladas, se alguma coisa que elas queriam falar que não foi falado, de que maneira a gente poderia estar ajudando. Aí pode estar jogando também no grupo, e aí, Sara, você vê se tem como trazer ou não, né? Emendando na questão da mediação de leitura do próximo encontro. Eu, assim, estou perguntando agora, para mim, eu já fico ansiosa para o que vai acontecer no outro. Para mim, Patrícia, tá bom assim. Mas tem outras pessoas, né, que procuraram a gente com outras necessidades, que talvez para elas precisassem ainda de algo. E aí elas podem estar trazendo no grupo. Pronto, maravilha. E assim, os outros 3 encontros também, embora a gente vai se deter mais em cada um dos livros, os conceitos vão continuar aparecendo, a gente pode ir aprofundando, né? Até porque a gente não vai passar 3 horas só falando de um livro, sendo que esse livro, ele tem esse cunho pedagógico, né? Então, a ideia é a gente ir aprofundando também os conceitos que aparecem nos livros, tá? Aqui eu estou subindo o dever de casa, certo? Aqui são exemplos de alguns projetos, algumas pessoas que já trabalham a brincadeira, a ludicidade, com esse objetivo, né, de trabalhar com vítimas de violência, de trabalhar a cura, né? Então, tem projeto de literatura, tem projeto de jogos e brincadeiras, tem um projeto que ajuda a conscientizar a família. Então, Paty, se você pudesse depois lá no grupo, só assim, sugerir, grupo 1, fulano, ciclano, vão ser 3 grupos, como a gente não consegue abrir salas diferentes para as discussões, então esse vai ser o dever de casa, vocês vão ter a semana inteira, aí não é vídeo, não, é reportagem, tá? Vocês vão conhecer uma experiência que já utiliza o que a gente está falando aqui, que vai utilizar, que vai fazer como instrumento, como ferramenta, e aí o grupo lê, cada um lê, e vocês marcam um dia para falar sobre isso e escolher a pessoa que vai apresentar.
A minha sugestão é aquela, que vocês marquem um momentinho no WhatsApp. O WhatsApp agora coloca até 8 pessoas em conferência, em chamada de vídeo. Mas como vocês acharem melhor, pode ser através de áudio, decidir quem vai falar, cada um manda um áudio da sua contribuição, porque a gente vai iniciar o próximo encontro com cada grupo apresentando essa experiência. Tá certo? Alguém pediu para falar? Foi Rafa? Eu ouvi assim um... Não? Não, na verdade, quando você fez a né, de como cada um de nós saímos, né, desse encontro, eu comecei a repetir, né, que particularmente eu saio melhor do que entrei, né, saio mais enriquecido, né, e o quão que é importante da gente não ser voz, mas dar voz à criança, né, seja essas que aparecem, né, enquanto as mães estão falando, né, para que sejamos pessoas melhores, né? Porque é na infância onde tudo se começa, né? Se esse começo é violentador, né? Então, é criminoso, né? Isso faz marcas e traumas para o resto da vida, né? E dar um novo sentido também é um desafio. Com certeza, muito obrigada, Rafa. Vamos ligar as câmeras para fazer nossa foto? Tem gente ali, ó, já se aparecendo na foto. Ela gostou. Na próxima quinta-feira, coloca uma cadeirinha para ela do lado. É ela, né? Eu estou vendo ela. Pronto. Nossa companheirinha. Isso é a vida real, né, gente? É criança, é cachorro, é internet que cai, é o negócio que não ouve. É isso mesmo. Queria agradecer mais uma vez pela partilha, pelo aprendizado. Incentivar que vocês postem foto, marquem, comentem, porque isso dá visibilidade ao projeto, né? Isso dá visibilidade à marca dos patrocinadores, isso dá possibilidade de ser, mais uma vez, selecionado para um próximo projeto patrocínio. Então, tem que vender o peixe, né, Paty? Com certeza. Então, quem é a pessoa da foto? Vamos, gente. Abre a câmera, Larissa. A Larissa vai tirar foto. Todo mundo abre a câmera. Tirou, Lari? Eu nunca sei olhar para a câmera, gente. Nem eu. Tirou, Larissa? Gente, tem que alguém tirar aqui, porque no meu não tá aparecendo todo mundo, não. Tem que o quê? Ela disse que no dela não tá aparecendo, não. Tira por parte. Mesmo por parte, não tem uma parte aqui que só tá aparecendo Paty e Evelyn. Eu quero sair sorrindo, viu? Ah, meu também tá aparecendo Paty e Evelyn, Sara. Mari, você vai onde tem, ó, tem uma bandeira amarela, tem um bonequinho e tem 4 quadrados. No 4 quadrados, você vai alternar a visualização em blocos. Bora, pessoal, abre as câmeras, todo mundo escondido. Bota a cara no sol. Todo mundo que tá com a câmera aberta, pra mim não tá mostrando, não. Ô, Vera, tira a foto aí que eu não tô conseguindo, não. Não tá saindo todo mundo, não. Eu socorro, socorro. Tá faltando o Bruno abrir a câmera. Abre a sua também, Larissa. Aí, vou bater. Quer dizer, vou tirar, Hoje né? eu não vou poder, não, gente. Hoje eu tô só misericórdia. Que é isso, menina? Que é isso, novinha? Nananã. Cadê o batom? Batom milagroso. Vamos lá, mais um. X. A Aline tá ali só na pose.
Pronto, tirei. Tira outra que eu vou imitar a Aline agora. Como foi a Aline? Assim. Também vamos imitar. Ó, gente. Uma posição. Isso. Calma aí. Tô chegando em você, calma aí. O meu também é por parte. Aí. Continua na pose, continua na pose. Aê? Tirou? Acho que sim. Gente, Eu muito sempre obrigada pelos aprendizados de hoje. Quinta-feira a gente se encontra de novo. Não esqueçam do trabalho. O Paty vai sugerir os grupos, né? Tentem fazer um equilíbrio do número de pessoas no grupo, tá bom? Sara, na hora que eu fui tirar a foto, você acredita que eu caí? Caiu? Ô, Jesus! Eu não tirei você na pose. Ótimo. Eu tenho aqui também algumas, eu compartilho com vocês, lá no grupo. Então, boa noite, continuem se cuidando e pesquisando do tema, estudando. Muito obrigada, adorei hoje o nosso encontro. Até quinta. Obrigada. Tem que finalizar no texto, né? Tem que encerrar, né, Paty? Meu celular está descarregando, eu tive que ir lá em outro vão. Deixa eu ver. Gente, não esqueçam, por favor, usem máscara, álcool em gel, só se for necessário. E vamos ter um pouquinho de amor, não só pela gente, mas também pelo próximo, viu? Vamos continuar na corrente do bem. Isso aí. Todo mundo se cuidando, todo mundo usando máscara. Vai passar. Fica com pressa, não. Curte uma casa, a família, viu? Faz um bolinho, um doce, um pudim. Fique em casa, assiste um filme, lê um livro. Se for necessário, viu? Vamos pensar com muito amor e carinho, não só pelos nossos, mas pelos outros, viu? E quem tem idoso, por favor, valeu, Eliana. É meu recado de hoje. Deixa eu finalizar aqui, porque meu celular vai descarregar. Obrigada. O projeto Mediadores de Cultura no Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Black Bahia, via Lei Aldir Black Bahia, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Um beijo, meu povo, até quinta e fiquem em paz. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Depois vocês botam lá no grupo, Sara, os links dos grupos, viu? Porque eu não consegui salvar aqui do bate-papo, não, viu? Não conseguiu, não? Não, você joga lá no grupo, por favor. Coloco sim. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijos. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente.